Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Luiz Caires, técnico agrícola especialista em integração lavoura-pecuária e em recuperação de pastagens. E o tema da nossa entrevista será Sistema Ouro Verde. Daqui a pouquinho vocês vão entender o que é esse Sistema Ouro Verde. Luiz Caires, recebi você aqui no ano passado, agora já estamos em 2022, é um prazer receber você aqui logo no iniciozinho do ano. Ô, Divino, muito obrigado. Coração aí, o ano passado foi muito bom pra gente, né? Você vê que com a liberação lá da China, lá, o tanto que melhorou a pecuária como um todo, né? Então a gente estava esperando muito isso aí, né? E eu acredito que esse ano que se inicia aí seja de prosperidade, né? Tanto na agricultura como na pecuária, e que a gente possa conseguir novas produções, melhorar nossas produções, diminuir nosso custo de produção. Acredito que seja esse o nosso grande negócio, né? Luiz, esse ano de 2022 deverá ser um ano de grandes desafios justamente nessa questão dos custos, né? Tanto na agricultura quanto na pecuária. Eu acho que mais do que nunca, gestão será a palavra da ordem, né? Eu também acredito nisso aí. Eu acredito que os custos estão muito altos, né? Assim, adubo veio numa batida muito alta aí, acabou onerando demais. Todo mundo acredita que a soja fosse ganhar muito dinheiro em cima disso aí. Realmente o custo, principalmente a adubação, todo mundo é dependente da adubação, né? Seja na agricultura, seja na pecuária, todo mundo é dependente de adubação. E isso acabou onerando demais o custo do custo de produção, na verdade, né? Eu acredito que vamos ver o que vai vir para 2022 aí e ver o que a gente consegue mudar nisso aí, né? Luiz, 2021 foi um ano em que o clima ele foi totalmente adverso, né? Nós tivemos diversos problemas, com chuvas que pararam bem mais cedo, uma deficiência hídrica muito grande, e ainda tivemos as questões das geadas. E eu acho que muitos produtores, muitos pecuaristas em especial, foram pegos aí de calça curta. Você acha que para esse ano de 2022 o pessoal já está mais alerta em relação ao que pode vir a acontecer? Uma coisa que eu vi muito, né? Eu rodo vários lugares do Brasil, né? Rodo quase que o Brasil todo. Então, uma coisa que eu percebi muito é que o pessoal está se empenhando mais para fazer volumoso, né? Em 2021 teve a dificuldade eu visitei fazendas em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, que teve 3 geadas, né? E essas 3 geadas acabou culminando quase que na dessecação da pastagem no período da seca, né? Então, essas fazendas hoje elas estão se aprimorando para a produção de silagem. Tem uma coisa que eu comento muito com a turma, que é o Mombaça, né? Não é nem uma propaganda, tá? Mas o Mombaça, ela é uma cultura de produção de volumoso que pode ser plantada a lanço. Então, você vai fazer uma recuperação de pastagens, por exemplo, você pode aplicar o Mombaça, passar a niveladora e colher para silagem, né? Que é uma baita de uma situação. Por quê? Porque se você colher a silagem e guardar debaixo da lona, pode dar uma geada, pode nevar. Você não vai perder o volumoso e vai ter condições de enfrentar a seca, né? Eu falo muito isso para a turma, a gente tem que fazer muito volumoso. Tem que fazer volumoso suficiente para rodar no período da seca, para se acontecer qualquer tipo de intempéries, né, da natureza, aí, de diminuição de chuva época, como aconteceu em 2021, que teve muitos lugares que em fevereiro já parou de chover. Então, eu acredito que tem que fazer comida. Essa que é a verdade. Seja a pasto, seja debaixo da lona na silagem, tem que fazer comida. Tem que se preparar. Cada ano que passa, o custo da terra ele tem ficado mais alto, né? E eu creio que a recuperação de pastagens elas se tornam ainda mais importantes a cada ano, né? A recuperação de pastagens ela traz à tona algo muito interessante. Qual é o meu custo
e qual é o meu ganho diário, né? Porque na pecuária pode parecer, mesmo que ela seja uma produção a longo prazo, ela tem um custo diário, né? Mensal e diário. E esse custo diário, ele é fixo, né? E o produtor tem que lembrar uma coisa, ele não ganha dinheiro nesse período, né? Então, se ele trabalha com cria, recria e engorda, ele tem os períodos que ele vai se capitalizar. E se você não tiver fazer uma boa recuperação da sua pastagem, na verdade, a recuperação de pastagem, ela diminui um custo bem interessante, que é o custo da operacional na reforma, por exemplo, né? Hoje eu sei que tem muitos produtores aí que pensam em reformar e deveriam pensar em recuperar o pasto, porque recuperar é uma forma muito mais barata de ter o mesmo pasto da reforma, né? Porque quando você coloca uma grade no sistema, que você entra na gradagem, né, você acaba com todo o sistema que você construiu, né? Então, ou seja, semente você vai ter que comprar de novo, vai ter que gradear várias vezes, que gradeou uma vez vai ter que gradear mais, né? Então você vai ter que gradear várias vezes, o custo operacional aumenta muito, né? E isso não existe dentro da recuperação. Na recuperação, às vezes, igual o sistema Ouro Verde, que vem com vários protocolos de utilização, né? Então, vários métodos de trabalho, esses métodos eu criei ao longo do trabalho que eu tenho de consultoria, que passa de 20 anos. Então, isso aí fez com que eu fosse descobrindo novas alternativas na recuperação. Então, por exemplo, às vezes a fazenda, o pasto não precisa muito mais que calcário. E o produtor acredita que na área dele precisa fazer uma reforma e colocar uma intervenção de grade. Então, a recuperação ela vai entrar como uma luva muito importante para o pecuarista, principalmente depois do que aconteceu no ano passado, que muitas fazendas, que áreas que tinham confinamento, teve que soltar o gado a pasto. Só que soltou num período em que o pasto não estava bom, né? Como é que o produtor vai saber tomar essa decisão? Se ele vai ter que fazer uma recuperação ou uma reforma? Se ele ficar... Muitas vezes a recuperação ela já tem que acontecer enquanto o pasto ainda está no suporte da fazenda mesmo, né? Porque, por exemplo, ele está com a fazenda, ele está com um pasto que está tendo, exemplo, está com 2 UA. Ele começa a perceber que ele está diminuindo a população de gado dentro dessa área. Então, quando ele começou a perceber a diminuição, ali ele já tem que fazer uma certa recuperação. Utilizar um protocolo. Pode ser, por exemplo, aplicação de calcário, pode ser uma reaplicação de sementes, né? Quando ele começa a ver o solo nu, né? Porque, na verdade, é o seguinte, você tem que chegar na fazenda, dar uma volta no seu pasto, olhar e ver o seguinte, você não pode ver chão, você não pode estar vendo o chão com facilidade. Se você está vendo o chão, consequentemente, sua pastagem está se acabando, assim dizendo, né? Uhum. Então, ela está diminuindo, criando toceiras, e você não pode deixar o solo nu. Quando você não está perdendo de área, ou melhor, quando você não está perdendo de arroba por hectare, vendo o solo nu daquela maneira. Luiz, você já tem uma longa trajetória aí nessa área junto com os agropecuaristas, buscando melhorar rendimento, manejo e a produtividade a pasto. Eu gostaria só que você trouxesse um resumão dessa sua história para a gente já entrar aí no sistema Ouro Verde que você criou. Eu me formei, eu sou técnico em agropecuária, né? Agrícola e agropecuária, me formei no interior de São Paulo em 96. E de lá eu já fui direto para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, né? Na época chamava Mimoso do Oeste. E por lá eu já fui trabalhar justamente com a parte agrícola. Só que eu já estava percebendo que a pecuária já passava por dificuldades já naquele, assim, lógico, naquele período, né? Uhum. Onde a arroba era muito mais barata e automaticamente tinha que ter um ganho maior dentro da situação da pecuária como um todo. Então, de lá para cá, eu vim otimizando alguns amigos, clientes, otimizando fazendas, né? Para a utilização de calcário, depois, consequentemente, apareceu o gesso agrícola. Na época, a gente só tinha adubação super simples, depois veio aparecendo outros tipos de adubo, como o MAP, outros concentrados, né? Outros formulados e tal, que deu para utilizar. Até que hoje a gente utiliza
tem a utilização muito focada em cima do fosfato reativo ou o próprio pó de rocha também, entrou com uma luva para recuperação de pastagens, e também o composto orgânico de confinamento. Então, ao longo do período que eu vim estudando sobre isso, eu vim criando alternativas que eu ia percebendo que nas fazendas que eu ia atendendo. Então, por exemplo, eu atendo fazendas hoje em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, atendo fazendas no Pará, Tocantins, Piauí, Maranhão, né? E essas informações eu fui compilando elas para ver qual era a grande necessidade do pecuarista como um todo, ao longo do meu trabalho. Então, muitas vezes eu chegava numa fazenda e o produtor, aconteceu muitos casos, o produtor chega lá e fala, não, estou usando 400 quilos de adubo por hectare, às vezes estou usando 500 quilos de ureia, e eu não estou conseguindo fazer a minha conta fechar, porque o que eu estou gastando não está fechando a conta. Então eu fui fazer análise de solos, né, para ver o que estava acontecendo naquele solo dele, né, porque sem análise realmente não tem como fazer o trabalho. Então fui fazendo análise de solo, e eu fui percebendo que a adubação não era o grande gargalo do negócio. O manejo, às vezes utilizando calcário, às vezes utilizando gesso agrícola, trocando de pastagem. Normalmente acontece isso muito também. Às vezes a pessoa tem um tipo de pastagem naquela área que não condiz com a área. Ou seja, pode ser uma área um pouco mais cascalhada, um pouco mais arenoso, né? Às vezes tem uma área muito argilosa que no período da seca ela seca muito, chega a trincar o solo e tal, e ela tem uma pastagem em cima que não condiz com a realidade do sistema. E aí ele acaba gastando tempo. Então, isso que eu vim estudando durante o meu período de trabalho, justamente para chegar ao ponto de criar o sistema Diamantino, que é uma série de protocolos diferentes, né? Não existe uma fórmula secreta, falar, não, então o sistema Ouro Verde é para fazer assim. Não. Eu criei vários protocolos para atender a demanda de qualquer pecuarista. Então, ele vai ver o protocolo e vai falar, rapaz, esse protocolo se encaixa dentro do perfil da minha fazenda. Quando você chega com essas alternativas e você propõe mudanças, num primeiro momento existem muitos questionamentos ou a aceitação assim, é meio que quase de imediato? Então, como eu tenho, a minha pesquisa é aliada aos números, né? Eu tenho os clientes que já utilizam o sistema Ouro Verde há muito tempo atrás, e eu tenho, como é que fala? Eu tenho os números da pesquisa, né? Assim, eu tenho o cliente que já produz, né? Que ele já tem os números. Aí eu estava em 5A e fui para 60. Desculpa. Eu tenho um cliente, por exemplo, que estava com 5 arrobas, e ele foi para 40 arrobas Certo. por hectare ano. Então isso deu um número muito maior, um norte muito maior. Você tem fatos nas mãos, né? É isso. Isso. Quando você tem os números nas mãos, né, e apresenta para o produtor, e ele vai pegar os números que ele tem, normalmente no começo ele fica meio preocupado, fala, nossa, será que eu vou dar conta? Já aconteceu de eu falar com o produtor, ele fala, rapaz, acho que eu nem tenho gado para comer essa pastagem que você vai criar. Então, assim, acontece às vezes isso, né? Eles ficarem meio acanhados na situação, mas com o passar do tempo, né, a gente vai montando o projeto de recuperação de pastagens dentro do sistema, e com o passar do tempo ele vai percebendo que é muito mais prático e muito mais fácil de trabalhar. Então, às vezes, pode ocorrer de ter um investimento dentro da fazenda, com a compra de um equipamento, alguma coisa assim, mas normalmente é muito prático o sistema, a utilização do sistema é muito prática. Então, o produtor em si, ele não vê tanta dificuldade, não. Certo. Sistema Ouro Verde. O que é exatamente o Sistema Ouro Verde e por que esse nome? O Sistema Ouro Verde, o nome veio o seguinte, eu conversando com um amigo, né, em Goiânia, o César Moreira, ele comentou comigo o seguinte, falou, nós temos que criar um nome, uma identidade para o seu sistema, né? Então, esse nome Ouro Verde, Sistema Ouro Verde, sistema porque são práticas utilizadas dentro do sistema produtivo, né, no caso, os protocolos que são criados, né? E ouro quer dizer de produtividade, lucratividade para o sistema, porque no fim das contas, se não der lucro, não tem viabilidade econômica, né? É isso. Então, foi criado o nome ouro por causa disso, né? E ouro remete também ao sol, à luminosidade, né? A luz que toca o negócio, né? Que no fim das contas, você vai perceber essa safra
de milho aí, por exemplo, safrinha, se ela ficar muito tempo nublada, consequentemente o milho cresce pouco. Então o sol tem um dinamismo muito grande em cima das culturas, né? Isso. E o verde é da sustentabilidade. Então, lucratividade com sustentabilidade. Sustentabilidade de diminuição de custos, né? Aumentar a produtividade dentro do sistema utilizando o verde, a esperança, e utilizando a sustentabilidade do negócio. Então, por isso que se chama sistema ouro verde, né? Então, o verde vem da recuperação, você deixar sua fazenda mais verde no negócio, né? Então, isso que vem do verde, né? E o sistema, ele é um protocolo, são uma série de protocolos utilizados para vários tipos de solos diferentes e situações diferentes, né? Então, muitas vezes, o produtor pensa assim, puxa, essa área eu tenho que gradear de qualquer jeito, senão eu não vou conseguir. E muitas vezes um método que a gente utiliza muito, que é a passada do triângulo, né, para arrancar as plantas, é um custo baratíssimo, né? Às vezes é só um subsolador que vai descompactar o solo. Então, às vezes é um custo baratíssimo que ele vai utilizar e ele está pensando em gastar R$ 1.500, R$ 2.000 por hectare somente no operacional de grade. Então, o ouro verde vem justamente para quebrar esse ciclo da grade, sabe? Uhum. Porque se a gente está usando grade há 70 anos e não está dando certo, alguma coisa tem de errado, né? Apesar que a gente demorou muito tempo para descobrir isso aí, mas já que descobriu agora, eu acho que a gente tem que trabalhar mais forte. Então, eu queria criar uma identidade para o negócio, para as ideias, né? Para as ideias e benefícios que podem ocorrer, e acabou que a gente criou o sistema Ouro Verde. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Bom, você criou esse sistema, tem trabalhado, tem criado, tem trazido dados, fatos, tem mostrado isso para o pecuarista e de repente a Embrapa Milho e Sorgo lá de Sete Lagoas abriu os olhos para esse sistema que você criou. Gostaria que você nos contasse como isso aconteceu. Isso aí foi algo na minha carreira, né? Fascinante, porque acho que todo profissional que está no agro, ele estuda muito, né? Quem estuda muito aí sabe disso, estuda muito para com a pesquisa da Embrapa, por exemplo, te veja de algum momento, né? Da sua carreira ou da sua vida, ela te veja como um benefício para o sistema agropecuário como um todo, né? Então surgiu essa ideia da Embrapa entrar em contato comigo, eu enviei para eles como é feito os protocolos do sistema Ouro Verde, e eles enviaram para mim uma proposta de trabalho na pesquisa da minha pesquisa. Olha então só. eles querem pesquisar o sistema Ouro Verde. Na verdade, até comentaram comigo, né, na primeira entrevista, o seguinte: mas é isso? Mas isso é simples demais. Aí um deles comentou, mas peraí, isso aqui é simples demais, eu pensei que era algo muito assim, além. Não, eu não imaginava que era isso. Então, para você ver uma coisa interessante, né? Que a Embrapa não conseguiu ver a dificuldade que a pecuária está enfrentando, né? Na verdade, a pecuária como um todo, ela está enfrentando situações simples que estão sendo deixadas de lado, né? Que foi aí que eu vi que a mudança tinha que ocorrer aí, né? Como se diz, a mudança tem que ocorrer na porta de casa e não a uma distância mais longa, né? Então eu percebi nisso, que a mudança que a gente tem que fazer, o que vai ser o sistema Ouro Verde, que é o sistema Ouro Verde que está sendo utilizado há muitos anos, né? Então que a Embrapa quer testar é justamente isso. É algo simples, que a gente foi deixando de lado de fazer, e que hoje a gente está gastando em alta tecnologia. Às vezes, adubação cara, gradear, plantar, às vezes fazendas que tem que entregar para soja, né? Tem que entregar para outros produtores plantar. Muitas vezes a pessoa nasceu dentro da fazenda, tem um afeto emocional muito grande em cima dessa fazenda, e mesmo assim ele tem que sair de dentro porque ele não está dando conta de fechar o número da pecuária da porteira para dentro, né? Então foi isso que eu criei, essa ideia que eu criei foi essa, são protocolos simples
de utilização, de recuperação de pastagens, para trazer de volta a ideia da pecuária dentro de casa. Então, se o produtor estava produzindo 1 A, quem sabe ele não consegue voltar a produzir 2, 3, 4 A por hectare, né? Num baixo custo, né? Luiz, é interessante porque o simples, muitas vezes, ela é invisível aos olhos. Nós estamos buscando tanta sofisticação, nós estamos buscando tanta coisa assim, mirabolante, milagrosa, que a gente acaba esquecendo do básico, acaba esquecendo do simples. E às vezes é necessário voltar ao básico. Talvez por isso que a Embrapa Milho e Sorgo estava buscando algo assim espetacular, diferenciado, e deixou de olhar exatamente o simples. E você viu aquilo que a maioria não vê. Eu creio que seja isso, né? Na verdade, o básico bem feito, né? Na verdade, Isso, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, eu percebi que o básico bem feito, ele é mais lucrativo, ele tem um custo muito mais baixo, né? Muito mais mesmo. Tem gente que nem acredita, né? E você consegue efetivar melhor a sua fazenda. Então, eu tenho clientes hoje de 100 hectares, como tenho clientes de 200 mil hectares, né? Uhum. E esses clientes de 100 hectares falou para mim, nossa, eu nem imaginava que eu podia fazer isso tudo na minha fazenda. Às vezes, uma coisa simples, esse produtor de 100 hectares, que é próximo de Piracanjuba, ele quer sair de 100 cabeças na fazenda de 100 hectares para 400. O que a gente vai mudar na fazenda dele? A gente vai recuperar a fazenda dele utilizando um rotacionado. Então, a gente vai recuperar uma área, saindo da braquiária Brisanta Marandu, e vamos entrar no Mombaça, né? No pânico Mombaça. Certo. Justamente para a gente criar uma área de rotacionado, vai ser uma área de rotacionado de 50 hectares. Essa área de 50 hectares já vai comportar 300 animais para fazer o trabalho dentro dela. Então, automaticamente, ele vai triplicar na metade da área da fazenda dele, utilizando uma recuperação de pastagem, não é uma reforma que ele vai fazer, né? E esse é o grande milagre da pecuária brasileira, que tem acontecido e que vai acontecer cada vez mais aqui para frente, né? Então, o sistema Ouro Verde é isso, né? Você utilizar melhor a sua área, fazer recuperação a recuperação do seu dinheiro e também do seu manejo, né? E muitas vezes eu encontro áreas que a gente não faz nada. Muitas vezes eu vou numa fazenda, o produtor fala, tá vendo, a minha área é essa. Eu falo, beleza, essa área do senhor, a única coisa que tem que fazer é vedar o pasto e deixar que o pasto vai crescer por si só. Então, esse é o manejo, muitas vezes, em alguns pastos, né? Você só vedar o pasto já é um manejo do sistema Ouro Verde. E fazer um manejo adequado, entrada de animais. A gente vai entrar com animais aqui com 70, 80 centímetros e vai tirar com 30, por exemplo. Vai entrar com 60 centímetros, vai deixar com 20. Só de você fazer isso aí, você já altera o sistema produtivo da fazenda, né? Então, muitas vezes, fazer um alternado, talvez tenha um pasto muito grande, divide o pasto ao meio. Às vezes, mas eu não dou conta de colocar a cerca convencional, está muito cara. Trabalha com cerca elétrica por enquanto. Quando tiver dinheiro, coloca a cerca convencional. Então, esses tipos de protocolo, essas informações que compõem o sistema Ouro Verde hoje, que a Embrapa quer estudar. Quando você traz essas técnicas de manejo tão simples assim, o pessoal não chega a duvidar da praticidade dela, não? Muito fazendas grandes. E nós não estamos falando de fazendas menores, não. Fazenda de grande porte que fala, nossa, mas peraí. É só isso? Só isso? Não, você está brincando que é só isso. É só isso. Você não precisa alterar muito o sistema produtivo como um todo. Então é isso que eu estou te falando, sabe? As fazendas deixaram de querer investir no básico para querer investir no alto. Então, às vezes, a fazenda tem 3 GPS e não aplica calcário. Entendeu como é que funciona? Uhum. Que, assim, o GPS é uma tecnologia de baixo custo, mas se for ver o custo de quanto custa, às vezes tem plantadeira a vácuo, tem trator de última geração, sistema piloto automático, mas não faz calcário no pasto. Você entendeu? Que, assim, o pasto é o grande negócio. Às vezes faz 3 gradagens de aradora, 3 grades pesada, faz uma intermediária, 2 niveladoras, passa o rolo em cima. Quando vai usar a semente, quer usar só metade da quantidade que foi recomendada. E no fim das contas, o que o gado vai comer? A semente. Você entendeu? Então são coisas básicas que estão deixando de fazer o pecuarista, o boiadeiro aí fechar a conta dentro de casa. Então essa que é a ideia do sistema Ouro Verde.
Começar o ano assim, com notícia boa, é maravilhoso. Parabéns para você, parabéns por esse convite que a Embrapa fez em cima do seu trabalho, em cima da sua pesquisa. Eu sei que isso é coroar todos os anos de trabalho, todo esse tempo que você dedica, muitas vezes longe da família. Eu percebo no seu trabalho aí a dedicação. Meu amigo, parabéns, um 2022 maravilhoso para você. Que a cada dia você possa continuar fazendo esse trabalho e ajudando o Brasil a se tornar essa grande nação do agronegócio e que a nossa pecuária seja cada vez mais eficiente. Parabéns, muito obrigado. Eu acredito muito na pecuária, acredito muito na agropecuária, na verdade, como um todo. Eu acredito que o pecuarista não pode deixar de ser pecuarista e o agricultor não pode deixar de ser agricultor. E pode também o pecuarista virar um agropecuarista como o agricultor também. 2022 aí vai ser, com certeza, de ótimas oportunidades para dentro do agro brasileiro, com certeza. Essa volta da China aí, com certeza, vai trazer novas perspectivas, né? Acho que uma coisa que a gente tem que se preocupar muito é com o pasto, né? Com a utilização do gado a pasto. Por quê? Porque lá dentro do confinamento, se aconteceu, sei lá, Deus o livre, acontece outra situação daquela que aconteceu o ano passado, e o pessoal ter que parar, gastar mais tempo, deixar o gado mais tempo dentro do confinamento, num custo altíssimo, a gente não tem que trazer o gado de volta para o pasto, então seja eficiente no pasto. A eficiência verdadeira da pecuária é na pastagem. É lá que você tem que ser eficiente. O confinamento resolve todos os problemas que o pasto criou, mas se você for eficiente no pasto, com certeza sua conta fecha, e se o gado, porventura, arroba cair, não tem para onde você ir, você já está no pasto. Então não tem como você tirar de dentro do pasto. E o custo é baixíssimo, né? Perto de um confinamento. Eu não sou contra o confinamento, sou a favor demais. Mas eu acho que a gente tem que melhorar nossas pastagens. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.